Agora o que a gente vai fazer é calcular os deslocamentos ao aplicar a equação fundamental do elastostático, utilizando os dados que a gente obteve nos passos passados. Eu insisto para você olhar para essa equação e perceber que o K-alfa é uma matriz contendo números, e a gente tem. O X-alfa eu desconheço e quero descobrir. O F-alfa é uma porção do vetor de carregamentos que tem números conhecidos. O K-alfa-beta é uma matriz que tem números e o X-beta é também uma matriz que tem números. Então, se vocês olharem, a gente tem uma equação que tem apenas uma incógnita. E aí eu gosto de mostrar para vocês que o K-alfa-alfa é essa porção, o F-alfa é essa porção, o K-alfa-beta é essa porção da matriz de rigidez e o X-beta é essa porção do vetor de graus de liberdade. Utilizando um sistema de solução de equações lineares, a gente consegue descobrir que o X-alfa tem esses valores respectivos em milímetros. E já para calcular as reações de apoio e também validar o equilíbrio estático, o procedimento é o mesmo. Eu lanço mão da equação de equilíbrio que eu tinha determinado anteriormente e faço uma análise dos termos. K-beta-alfa é um número. X-alfa antes era desconhecido, agora é conhecido. K-beta-beta é um número e o mesmo pode se dizer de X-beta. Então eu tenho novamente uma equação com uma incógnita e a incógnita é F-beta. Portanto, eu vou te ilustrar da mesma forma que o K-beta-alfa é essa porção da matriz de rigidez da estrutura. O X-alfa antes era desconhecido, no passo anterior a gente determinou o X-alfa. O K-beta-beta é essa porção da matriz de rigidez e o X-beta é essa porção do vetor de graus de liberdade, o que me permite determinar que o F-beta tem esses valores. Uma vez que eu determinei as reações de apoio, vale a pena que a gente faça a avaliação se existe o equilíbrio estático. Então, esse é o valor de F-beta, respectivamente F7, F8, F9 e F10. Então, é fundamental que vocês determinem o equilíbrio ao ter certeza de que todas as forças em X somadas são iguais a zero. E fica muito bacana de você identificar, porque se você fez esse parzinho sempre U e V, U e V, U e V, basta que você some as forças associadas aos graus de liberdade X7, X1, X3, X5 e X9. Então, para que eu faça a verificação, basta que eu some todas as forças que estão em X, e são as forças associadas aos graus de liberdade que eu marquei em U, ou seja, em X. Ao somá-las, elas têm que dar igual a zero. Então, F1 é a força associada ao grau de liberdade X1, F3 é a força associada ao grau de liberdade X3, F5 é a força associada ao grau de liberdade X5, F7 é a força associada ao grau de liberdade X7 e F9 é a força associada ao grau de liberdade X9, todos eles em U. Então eu tenho todos os valores. Recordo a vocês apenas que essas parcelas F7 e F9, elas são oriundas do cálculo que eu acabei de fazer, que é o F-beta. Então daqui eu tirei a força associada ao grau de liberdade X7 e a força associada ao grau de liberdade X9. O mesmo protocolo foi aplicado para calcular e validar as forças em Y, ressaltando que a gente teve equilíbrio estático. Daí vem o cálculo da força no elemento 2. E a gente sabe que quando eu pergunto a força no elemento 2, eu estou me referindo às forças que atuam no elemento número 2, que nesse caso se comporta como uma barra. Então, basta que eu pegue a matriz de rigidez do elemento 2, que eu já determinei para fazer a matriz de rigidez da estrutura, e o vetor X2. O vetor X2 é o vetor que contém os graus de liberdade do elemento 2. Você só consegue responder esse tipo de pergunta quando você já tem o X-alfa. Então, eu pego os valores de K2. O vetor de grau de liberdade do elemento 2 é composto por X1, X2, X3 e X4. Eu determino isso através da matriz LM. Então basta que eu agrupe esses valores extraídos do X-alfa e eu consigo proceder com o cálculo. E não só o cálculo é importante, a interpretação é muito mais importante. Olhem, por favor, novamente para a matriz de localização do elemento 2. Isso significa que essa é a força em X no primeiro nó do elemento, essa é a força em Y no primeiro nó do elemento, essa é a força em X no segundo nó do elemento e essa força em Y no segundo nó do elemento. Todos esses valores estão nas coordenadas globais. Então, como esse valor aqui é 10,32 kN, significa que é mais 10,32 aplicados no X do primeiro nó. Esse valor é mais 5,99. Significa que é a força em Y no primeiro nó do elemento. Esse valor menos 10,32 significa que é o valor em X, então ele é negativo, no segundo nó do elemento, e esse valor menos significa que ele é contrário à orientação que eu dei para a coordenada global em Y no segundo nó do elemento, que é o nó número 3. Para ficar mais bonitinho, coloquei a força em X, em Y no primeiro nó, força em X, força em Y no segundo nó. Então eu sei que claramente esse elemento que se comporta como uma barra está comprimido. Bastaria que eu fizesse a somatória vetorial. Mas eu posso usar as manipulações matriciais. Eu posso fazer o cálculo da força local no elemento 2 que se comporta como uma mola ao multiplicar a matriz de transformação de coordenadas T2 vezes esse vetor de força
forças que eu acabei de calcular. Ao fazer isso, é como se eu estivesse derrubando esse elemento de barra e estivesse vendo-o alinhado com a horizontal. Claro que a matriz de transformação de coordenadas só poderia ter cossenos e senos dos ângulos θ e de cada um dos elementos. Aqui está a matriz de transformação do elemento 2, então eu tenho o T2, eu tenho o F em 2, eu calculo o vetor de força na coordenada local no elemento 2. É como se eu estivesse vendo o elemento deitado, ou seja, alinhado com a horizontal, e isso significa que ele tem uma força de compressão de 11,93 kN. Daí vem uma outra pergunta muito bacana, que é o coeficiente de segurança no elemento 4. E aí, como o procedimento é muito parecido, eu vou começar a executá-lo um pouco mais rápido, porque aí a gente lembra de elementos de máquinas, de resistência dos materiais, cujo critério de falha estabelece o seguinte: a tensão atuante tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Como é que calcula a tensão atuante? Ora, esse elemento 4 é um elemento que se comporta como uma barra, ele está sujeito somente à força normal, força axial. Isso gera uma tensão normal sigma. E eu não quero que tenha escoamento, então eu vou fazer a imposição de que o sigma em 4 tem que ser menor ou igual ao sigma e dividido pelo coeficiente de segurança. Eu tenho duas maneiras de calcular a tensão no elemento 4. Como esse elemento está sujeito só à força axial, eu posso dizer que o sigma em 4 é a força em 4 dividido pela área do elemento 4. Como que eu calculo a força em 4? Ora, a força no elemento 4 é o K do elemento 4 vezes o X do elemento 4. Procedimento igualzinho a gente fez agora há pouco. Como eu calculo a área do elemento 4 nesse exercício? O exercício forneceu o A vezes o E, ou seja, a constante a área da barra vezes o módulo de elasticidade. O exercício também forneceu o módulo de elasticidade. Quem que você acha então? A área. E o sigma E você vai usar aqui. Uma outra maneira de calcular a tensão normal no elemento 4 é calculando a deformação no elemento 4. Pelo fato de ser uma barra prismática, a deformação no elemento 4 nada mais é do que o ΔU dividido pelo comprimento do 4. E o ΔU é o U do segundo nó menos o U do primeiro nó. Então eu vou proceder esses cálculos rapidamente das duas maneiras. Fiz aqui a expansão do critério de falha, vou calcular a força no elemento 4. Pego o K do elemento 4 vezes o X do elemento 4. O X do elemento 4 é composto por X7, X8, X1 e X2. Esses valores eu tenho anteriormente no elemento, calculo a força no elemento 4. Daí eu vou fazer esses cálculos agora nas coordenadas locais. Essa é a matriz T do elemento 4. Ora, se eu tenho a matriz T do elemento 4, eu tenho o vetor de forças do elemento 4 que eu acabei de calcular. Ao multiplicá-los, eu descubro quanto que é a força nas coordenadas locais. Então eu percebo que esse elemento está comprimido com 11,99 kN. Eu tenho essa informação dada no enunciado, consigo calcular a área dessa barra, e se você prestar atenção, eu tenho a área, tenho a força, tenho o sigma E, e eu consigo calcular o coeficiente de segurança da 1,78. Vou fazer esse cálculo agora fazendo o caminho ao contrário, que eu tinha dito que calcularia o sigma através do E vezes o E. Então o x4 a gente já tem, basta que eu calcule o x4 nas coordenadas locais. Eu consigo isso ao pegar a matriz T4 que eu já tenho, vezes o vetor x4, eu descubro quais são os deslocamentos nas coordenadas locais. Dessa maneira eu tenho o U do segundo nó, tenho o U do primeiro nó e calculo a deformação que resulta nesse valor. Então se eu tenho a deformação, eu tenho o E, eu calculo o sigma. Então eu tenho uma tensão de menos 168,4 megapascal, ou seja, eu calculei esse valor. Eu sei o sigma E, consigo determinar o coeficiente de segurança, dá rigorosamente a mesma coisa. Chama a atenção de vocês rapidamente, porque a gente fala aí sobre a questão da gente não levar em conta os deslocamentos em V, mas quando a gente está falando sobre pequenos deslocamentos, então isso não precisa ser levado em consideração. Vejam que 20,5 milímetros, se comparado com o comprimento L da barra, é considerado pequeno deslocamento. Bom, então nós vamos fazer agora o restante do exercício, onde eu peço para vocês calcularem o deslocamento U no ponto W do elemento. Então aqui vocês veem claramente a importância da interpolação. Eu sei os valores dos nós 1 e 2, eu quero estimar o valor do ponto W. Então basta que vocês sigam aquele algoritmo que eu mostrei para vocês anteriormente em relação a como fazer a interpolação. Temos o vetor de grau de liberdade nas coordenadas globais, ou seja, o x do elemento 4. Aplicamos a matriz de transformação para calcular esse mesmo deslocamento nas coordenadas locais. A gente já tinha feito isso no exercício, na verdade no passo anterior. Aí eu tenho que promover a interpolação, e aí é a primeira vez que eu mostro isso para vocês. A interpolação, ela mostra claramente que eu parto do pressuposto que eu tenho os deslocamentos de um dos nós, eu tenho o deslocamento do outro nó, e aí eu vou fazer uma conta estimando a partir dos valores nodais quanto eu tenho naquele ponto. E aí é muito importante vocês pegarem a matriz de incidência. Nesse exercício, eu disse que o primeiro nó é o nó número 1 e o segundo nó é o nó número 2. Então, na hora de vocês fazerem os cálculos das funções de forma, as funções de forma têm valor local. Então, a função de forma N1 tem valor nesse ponto. Então, você vai perceber que essa é a formulação de N1. N1 vale 1 menos o x local desse ponto que você quer descobrir. Então, como nesse caso a matriz de incidência é de 1 para 2,
N2, o valor do x1 do ponto W é 0,3. Caso a orientação fosse de 2 para 1, seria 0,7, a coordenada do ponto W. Então, você consegue entender que o nó número 1 tem influência de 70% no deslocamento do ponto W. Igualmente, N2 vai ser x1 de W sobre L, e agora, obviamente, o x1 é o próprio 0,3, e então o cálculo de N2 vale 0,3. Deixa eu fazer uma limpeza para que você possa analisar isso com calma. Então, se eu tenho os deslocamentos nodais do nó 1 e do nó 2, basta que eu aplique as funções de forma N1 e N2 no ponto W. Percebam que N1 e N2 dependem da posição do ponto. Estamos resolvendo o exercício, estamos acabando, portanto eu determino que o U barra, ou seja, o U na coordenada local, vale menos 0,75 milímetros. Então a gente partiu dos valores de x-alfa na escala global, migramos para a escala local, fizemos a interpolação, descobrimos o valor da interpolação na escala local, que é o menos 0,75 milímetros. Isso significa que este ponto W andou 0,75 para baixo e para a esquerda. Deveria ter um menos aqui na frente, mas como não tem comprimento negativo, eu não vou deixar isso com um valor negativo, você está entendendo o que significa. E ele está inclinado a 30 graus. O que significa dizer que basta eu usar a trigonometria, ou se eu quiser, utilizar a matriz T de novo, que está relacionada com a trigonometria, sem sombra de dúvidas. Esse valor aqui vai ser 0,75 vezes o cosseno de 30 graus. Esse valor aqui vai ser 0,75 vezes seno de 30 graus. E aí eu consigo determinar quanto que esse ponto andou em X e em Y. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Como a gente terminou mais um assunto. Fim. Obrigado.